Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Leonardo, vocês estão acostumados a me ver aqui resolvendo questões de matemática, de física, mas hoje eu vim para inaugurar uma nova sequência de vídeos, que é uma sequência que quer analisar as provas de maneira geral, e hoje eu vou começar pela prova do Colégio Naval de 2024/2025, de matemática, a prova amarela. E eu coloquei aqui todas as questões de 1 até 20. Vou analisar com vocês quais são os temas que estão em cada uma dessas questões e, na minha opinião, qual o nível de dificuldade de cada uma delas, tá? Lembrando que esse nível de dificuldade tem a ver com a ótica do Colégio Naval, né? O que eu penso que deve aparecer numa prova do Colégio Naval e para esse tipo de prova, o que significa uma questão fácil, médio ou difícil. Porque senão você vai falar, não, mas para o Enem essa questão é difícil. Tudo bem, ok, mas para o Colégio Naval não. Tá? E mais, isso é uma opinião minha. Outro professor pode achar outra coisa, você pode achar outra coisa, outra pessoa pode achar outra coisa, não importa. Tá? O importante é que você, se tiver algo a comentar, comenta aqui, distribui, enfim, sinta-se à vontade para comentar sobre esse vídeo e falar, não, eu acho que podia ser assim, podia ser assado, faça mais vídeo, faça menos vídeo, não, volta para a questão, não tem problema. O importante é que você se sinta atendido e ajudado por esse vídeo, que eu acho que para muita gente vai ser útil, porque aí é uma forma de analisar a prova do meu ponto de vista e você pode analisar também do seu ponto de vista. Vou deixar o link com a prova aqui embaixo na descrição, você pode dar uma olhada. E aí pega a prova, dá uma olhada, vê o que você acha, se está compatível, se não está compatível. Eu não acho nada disso, acho outra coisa, faz a sua classificação, coloca nos comentários. E aí vida que segue. Beleza? Então vamos começar. E eu vou para a primeira questão. A primeira questão tratava de equações literais, tá? Tinha lá uns detalhes que você tinha que saber para poder fazer a questão e no final você não podia sair cancelando tudo arbitrariamente, senão dava errado. E esse cancelamento dependia de algumas situações importantes que eu sempre comento nas aulas de equação. Então, era um problema relativamente simples, mas que dependia de você ter um conhecimento um pouquinho melhor sobre equações. Você não podia simplesmente sair cancelando tudo. Então, por isso, eu vou considerar essa questão como uma questão média. Além disso, ela tinha um detalhe importante, que dependendo de como você começava, a fatoração podia ficar complicada. Bom, questão de número 2. Era uma questão muito direta, que envolvia média aritmética simples. A única coisa que tinha em relação a essa questão é que você tinha que contar o número de algarismos, e isso dava um certo trabalho, você não podia fazer direto. Mas tirando esse detalhe, sistema de numeração decimal, número de algarismos, contar a quantidade, depois somar e dividir pelo número de algarismos, e estava resolvido, então vou considerar essa segunda questão como uma questão de nível fácil para o Colégio Naval. Lembre-se do que eu disse da outra vez. Questão de número 3, era uma questão que envolvia fatoração em números primos, sistemas de equações e conjuntos numéricos. Então, essa questão, ela era uma questão que normalmente cai na escola naval, cai em outras provas, cai muito em Olimpíada de Matemática. Por quê? Porque ela envolve a ideia de que você fatorando um determinado número, para que outro número aqui, sendo produto de números inteiros, possa ser solução dessa equação, você tem um número limitado de soluções. E é justamente isso que o problema pedia. Qual era o número de soluções possíveis para esses sistemas que atendiam a esses critérios, critérios de números inteiros aqui, ou números primos aqui e números aqui, né? Eu queria saber quantas eram as possibilidades. Por exemplo, para eu ter um produto dando 21, pode ser 1 e 21, pode ser 3 e 7. Não pode ser mais do que isso. Então, se eu tenho um produto de números que dá 21 e são números naturais, com certeza há um número limitado de soluções possíveis. E nesse problema, isso era explorado, mas só que ele tinha que fatorar 2023. E fatorar 2023 pode ser que não seja simples, dependendo do ponto de vista geral. Então, por isso, eu vou considerar como uma questão de nível médio. Até porque você tinha que elaborar os sistemas, entender a ideia, então não era um problema imediato. Você tinha que pensar um pouquinho. A próxima questão, que era a questão de número 4, era uma questão que envolvia inequação quociente. E aí não é só isso, você tinha que manipular essa inequação quociente para chegar numa expressão, resolver e no final você ainda precisava olhar o conjunto de solução para saber quantas soluções inteiras não negativas havia naquela inequação quociente. Então isso tornava a questão
uma questão de nível médio. Era uma questão trabalhosa, não era tão demorada, mas no final você precisava analisar com calma as opções para que não deixasse nenhuma restrição de fora e por isso eu vou considerar essa questão como uma questão de nível médio. Beleza? Questão de número 5, uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. Nesse caso, a questão, o que ela fazia? Ela trabalhava em cima de uma figura, essa figura representava uma certa montanha, no qual ele dava alguns ângulos e a projeção lá de um determinado ponto. E pedia para você calcular uma determinada distância, né? Que era a altura da pirâmide, no caso, que era a altura da montanha. Era um problema simples, envolvia trigonometria no triângulo, lei dos senos, enfim, era um problema simples. Eu vou considerar essa questão como fácil. Por quê? Porque ele dava todos os dados, facilitava bastante para você e ainda dava figura. Se não tivesse isso, realmente seria uma questão mais complicada, então por isso eu vou considerar essa questão como fácil. Beleza? Questão de número 6 era uma questão de semelhança. Relações métricas no círculo também, ângulos no círculo e algumas outras coisas. Esse era um problema que era complicado para você identificar a semelhança. Uma vez que a semelhança fosse identificada, você conseguia resolver com rapidez. Mas até lá, você precisava aí de uma certa perspicácia para poder achar essa semelhança. E é isso que faz o problema ficar no nível médio e não no nível fácil. Se fosse só a semelhança direta, ok. Mas nesse caso você tinha que fazer um traçado auxiliar usando uma propriedade dos triângulos isósceles. Isso fazia com que o problema passasse do nível fácil para o nível médio. Então, questão de número 6, nível médio. Questão de número 7, uma questão de verdadeiro ou falso. Vários itens para você analisar. Item número 1, congruência modular, né, aritmética dos restos. Item número 2, fatoração algébrica, produtos notáveis, diferença de quadrados, etc. Item número 3, questão envolvendo divisibilidade, né, propriedades envolvendo divisibilidade. E a número 4, potências de 10. Na minha opinião, essa seria uma questão difícil, porém, ele facilitava para você porque ele dava uma única opção com o item 4 sendo verdadeiro. E se o item 4 era mais fácil de verificar, se você verificasse o item 4, você já resolvia a questão. Então, por isso, eu vou classificar essa questão como média e não como difícil. Tirando esse fato, ela seria classificada como uma questão difícil. Questão de número 8, questão fácil. Questão envolvendo o MDC, enunciado muito direto. Tinha um pequeno detalhe que você tinha que ler com calma para saber se realmente era o MDC, mas de maneira geral era uma questão bem simples, bem fácil, até um pouco fora aí do padrão que costuma cair no Colégio Naval, tá? Questão de número 9, uma questão envolvendo identidade de polinômios, só que para igualar esses coeficientes você precisava tratar de uma dízima periódica, muita gente tem dificuldade, radiciação de um número na forma decimal, muita gente tem dificuldade. Depois que você passasse por essas etapas, ainda tinha uma potenciação envolvendo esses números, uma operação com fração. Então, isso faz com que a questão passe de um problema simples para um problema médio, tá? Se fosse só identidade de polinômios, seria bastante direto. Em compensação, a questão de número 10 era uma questão que envolvia desconto e aumentos e descontos sucessivos, porcentagem. O aluno que está acostumado com o Colégio Naval, até mesmo a EPICAR, né, de maneira geral, essas provas nesse nível, está cansado de ver esse tipo de problema. Então, na minha opinião, essa era uma questão fácil, tá? Então, temos aí, ó, até aqui, boa parte, se não todas as questões, né, concentradas aqui desse lado, né, no médio e no fácil. Depois a gente vai contabilizar tudo e eu vou comentar algumas coisas sobre isso, beleza? Questão de número 11 era uma questão que envolvia não só a trigonometria no triângulo, como envolvia a função quadrática. Na minha opinião, essa questão ela não havia necessidade alguma de estar na prova do Colégio Naval. Por quê? Esse é um assunto que normalmente cai em outras provas, como a da EFON, Escola Naval, envolvendo taxa relacionada. A gente até fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso,
Mas enfim, dava para resolver sem essa ideia, só que na minha opinião, o aluno do 9º ano ele não tem capacidade ainda para interpretar o problema dessa maneira e chegar nessa conclusão, porque não era um problema direto, você tinha que construir essa ideia para depois resolver o problema com base numa equação do 2º grau, com base numa função do 2º grau, na qual você precisava achar, entre aspas, o x do vértice. Então, na minha opinião, essa seria a primeira questão difícil da prova, se não a mais difícil, a segunda mais difícil dessa prova, tá bom? Então, para mim, essa questão foi uma das mais difíceis aí da prova. Questão de número 12 era uma questão que envolvia área e quadriláteros notáveis. Ele dava lá um losango, falava algumas relações. O que eu acho desse problema? Não era um problema difícil, era um problema médio. Você tinha lá que calcular a área, dependendo de como você olhava a figura, saía mais rápido. A relação de área no triângulo era uma relação simples. Quer dizer, você precisava de poucos elementos para resolver. Marcando todos os dados, você chegava na solução. Se tivesse a imagem na questão, seria uma questão fácil. Como não tinha, você tinha que desenhar, e eu sei que o aluno às vezes tem dificuldade de fazer o desenho, colocar os dados. Quer dizer, isso trouxe ao problema uma dificuldade a mais, que faz com que ela seja classificada como um nível médio. A questão de número 13 era uma questão de conjuntos, aqueles problemas em que você tem conjuntos e tem que marcar coisas, colocar quantidades, depois juntar. Poderia ser um problema fácil, mas a linguagem não estava muito clara, você tinha que interpretar com calma, ver o que está acontecendo, colocar os dados, montar um sistema de equações, resolver essas equações, isolar com calma para chegar na resposta. É claro que dá para fazer mais rápido, mas eu estou pensando aqui no aluno, no calor do momento, você lá na prova, você não vai ter essa paciência de montar com todo carinho, todas as equações. Isso é coisa que eu faria resolvendo a prova depois, né? No dia da prova você vai rabiscar ali no suor, ali tentando resolver. Provavelmente vai ficar meio bagunçado, você vai ter que fazer uma segunda vez. Então, por isso, essa questão é classificada por mim como uma questão de nível médio. E os números também não eram números pequenos, o que dá um certo trabalho, né, para você resolver a questão. A questão de número 14, para mim, foi a cereja do bolo dessa prova. A questão mais difícil da prova, e me arrisco a dizer, talvez a questão mais difícil do Colégio Naval dos últimos 3, 4, até 5 anos. Não me lembro de uma questão tão difícil desse tipo no Colégio Naval. Uma questão de série telescópica envolvendo 3 termos, no qual, no final, após resolver tudo, que já dá um certo trabalho, você ainda precisava mexer numa determinada expressão que ele dava em função de um parâmetro K, para poder achar a resposta em função de K e poder marcar a resposta correta. Ou seja, você teria um trabalho danado, que não é fácil, porque você caía num sistema de equações com 3 variáveis, resolver esse sistema, encontrar as frações que se cancelam, no final achar uma resposta e ainda botar em função de um parâmetro K. Então, eu realmente não me lembro de uma questão tão difícil quanto essa no Colégio Naval aí nos últimos anos, e para mim essa foi a questão mais difícil da prova, como eu disse para você. Questão de número 14, é isso mesmo. Pronto, questão de número 15, pontos notáveis de um triângulo e algumas relações métricas. Não é um problema difícil, por assim dizer, porém, ele dava poucos dados, você poderia pegar um caminho muito longo para resolver, e a solução passa por 2 etapas. Traçar uma linha auxiliar, o que nem sempre é fácil, porque você, dependendo da linha, qual linha você tem que traçar? Ninguém sabe, você tem que ficar tentando. Segundo, mesmo traçando essa linha, você ainda teria que marcar alguns ângulos estratégicos na figura, para que esses ângulos levassem você a uma semelhança que aí sim resolveria o problema de forma simples. Na primeira solução que eu fiz para esse problema, eu dei uma volta muito grande, lei dos cossenos, semelhança. Resolve? Com certeza. Porém, é claro que se você não tem meia hora para perder numa prova como essa, e por isso eu vou classificar essa questão também como difícil, beleza? Então, temos aí mais uma questão sendo difícil. A questão de número 16 era uma questão que, na minha opinião, ela não é uma questão extremamente difícil. De todas as questões difíceis que você vai ver nessa prova, talvez essa seja das difíceis
a mais média, mais fácil, vamos dizer assim. Por quê? Ela é uma questão que você resolve, ela é uma questão que você pode ter um certo trabalho, mas vai sair. Agora, ela é uma questão que se você enxergar um determinado detalhe, ela sai rápido. Então, por isso, e mesmo que você não enxergasse, você meio que adotasse determinada situação, falasse, não, eu acho que isso aqui, pela figura, eu acho que isso aqui acontece. Você resolveria. O que pode ser bom e pode ser ruim, porque o aluno que às vezes não sabe, ele vai, eu acho que isso aqui é verdade. Tipo assim, eu acho que aqui é ponto médio, aí bota e dá certo. Era o que acontecia nessa questão. Você assumia que um triângulo era isósceles e realmente ele era e dava certo. O aluno bom, ele vai ficar tentando mostrar que aquele triângulo é isósceles, vai perder tempo, vai conseguir, mas no final ele vai acabar perdendo tempo. Então, eu considero essa questão como difícil por conta disso, né? Questão de número 16 envolvia polígonos regulares, né? Tinha um quadrado com hexágono, o hexágono estava meio torto e ele pedia a área de um triângulo lá dentro. Então, polígonos regulares, relações métricas e áreas. A questão de número 17 era uma questão que, para o padrão do Colégio Naval, era uma questão simples. Mas, de maneira geral, dependendo do seu nível e o que você sabe sobre bissetrizes de ângulos externos ou bissetrizes traçadas a partir de tangentes a um círculo, você poderia se enrolar. O problema em si não é tão difícil, é marcar alguns ângulos, encontrar a relação entre eles, fazer algumas somas e igualar a 180 e o problema sai, tá? Ele não é um problema tão direto, mas digamos que das fáceis é a que mais se aproxima de um nível médio, então vou considerar essa questão como sendo fácil. A questão de número 18 era uma questão que envolvia um problema do segundo grau. Mas para chegar nesse problema do segundo grau, você tinha que manipular uma certa expressão irracional envolvendo x. Depois de fazer isso, você chegava numa equação simétrica e encontrava as duas raízes sendo... Não era nem uma equação simétrica, né? Eu vou chamar de simétrica, mas a gente chama isso normalmente de equação recíproca, em que as raízes são uma o inverso da outra. Bom, resolvendo essa equação, você encontraria as raízes e ele queria a razão entre a menor e a maior raiz. Chegar na equação é que era difícil, mas depois chegar à resolução era a equação do segundo grau, era só usar a fórmula de resolução e o problema estava feito. Então, por isso, vou classificar ela como média. Você precisava mexer um pouco para chegar nessa equação do segundo grau, mas depois disso você deslanchava, por assim dizer. Questão de número 19, uma questão simples, envolvendo a ideia de velocidade, tempo, né? Grandezas proporcionais, direto ou inversamente. Então, era um problema, de maneira geral, simples. Então, assim, o aluno que está, como eu disse no começo do vídeo, o aluno que está acostumado a tratar de problemas de colégio naval acharia essa questão tranquila. Por quê? É uma questão que faz parte da preparação dele. Tá? Para alunos de maneira geral, talvez não, mas para esse caso, colégio naval, eu acho que ele acharia, eu acho que ele consideraria, né, para não ficar, eu acho que ele acharia, eu acho que ele iria considerar que essa questão é uma questão fácil. Então, eu vou botar aqui, fácil, beleza? Questão de número 20, uma questão média, razão e proporção, pode usar a regra de 3? Talvez, mas ele quebrava essa regra de 3 em etapas e normalmente quando isso acontece, o que eu faço? Eu faço pouquinho a pouquinho e aí eu vou calculando e vou colocando. Uma boa organização, né, faria com que você tivesse aí uma certa, digamos que uma certa visão melhor do problema e conseguiria resolver com facilidade, tá? Dependendo de uma escolha ruim, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas de maneira geral era isso. Razão, proporção e grandezas proporcionais. Questão de nível médio. Então essas foram as classificações. A gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões fáceis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões médias e 4 difíceis. Repare, você tinha 6 fáceis à sua disposição e 10 médias. Se você acertar metade das médias, você já tem 11 questões. Ou seja, essa é uma boa estratégia. E repare, você podia começar aqui, ó, a primeira metade da prova, depois dar uma olhada na segunda metade, ficar tranquilo, ficar mais calmo, trabalhar aí o seu psicológico, enfim, e partir para o inglês, né? Primeiro dia matemática e inglês, e isso faria com que você talvez tivesse uma influência no seu desempenho maior.
Volto a dizer, essa é a prova amarela, pode ser que na prova verde, né, ou na outra prova, que eu não me lembro a cor agora, essas questões estejam distribuídas de uma outra maneira e aí você teria outra estratégia. Mas o mais importante aqui é você perceber que as questões ficam distribuídas com esse aspecto, né? Isso do meu ponto de vista. E isso pode fazer com que você tenha aí na sua cabeça uma boa estratégia para resolver a prova. Fica aqui minha sugestão, né? Vamos dizer, o meu pedido, que se você tiver algum comentário, coloca aqui embaixo. Pô, gostei desse vídeo, quero mais, faz mais desse. A gente analisa outras provas do Colégio Naval, a gente já está analisando aí EPICAR, para não ficar só aquela coisa de, vou resolver questão, vou resolver questão, vou resolver questão. Já tem muita gente resolvendo questão aí e talvez isso possa ser algo que vai te ajudar ainda mais aí a ser aprovado na prova, numa prova como essa, num concurso tão difícil como é o do Colégio Naval, da EPICAR, SPSEX, enfim, AFA, ITA, IME, sei lá. Tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, conte sempre com a gente, como eu sempre digo, estamos aí para ajudar. Comentem, compartilhem, divulguem, sigam-nos, se inscrevam aí no canal, enfim, contribuam com o que vocês puderem e a gente está sempre aqui para ajudar. Um grande abraço, até a próxima.